Na noite em que o Fortaleza escreveu mais um capítulo épico na sua história continental, o torcedor teve motivos de sobra para vibrar. Pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Leão recebeu o Colo-Colo no Castelão e aplicou uma goleada de 4-0, que ainda está repercutindo fortemente na imprensa chilena. Uma atuação que misturou intensidade, imposição e qualidade técnica, e que colocou o time tricolor em uma situação privilegiada no grupo e com grandes chances de garantir a classificação já na próxima rodada. E não é só isso. O resultado expressivo também veio acompanhado de uma premiação milionária por parte da Conmebol e serviu como uma espécie de presente para o treinador, que completou 300 jogos à frente do comando técnico do clube. Logo, nos primeiros minutos, dava para ver que o Fortaleza entrou em campo com algo a mais. A pressão era constante, as jogadas bem trabalhadas, a marcação alta e o domínio completo das ações. Antes do intervalo, o placar já marcava 3-0, com gols de Breno Lopes, Marinho e Daverson. No segundo tempo, Lucero fechou a conta com um gol que coroou a exibição imponente. Era um Fortaleza diferente daquele que vinha oscilando nos últimos jogos. Era o time vibrante, criativo e sólido que tanto encantou o torcedor nas últimas temporadas. E como resultado dessa noite perfeita, a equipe chegou aos 7 pontos, dividindo a liderança com o Racing, mas ficando atrás apenas no saldo de gols. O Castelão pulsava. Os mais de 30 mil torcedores presentes viram um Fortaleza dominante e, por que não dizer, histórico. Não fosse por algumas chances desperdiçadas e boas defesas do goleiro chileno, a goleada poderia ter sido ainda maior. A repercussão no Chile foi imediata. Manchetes duras, críticas ferozes e até pedidos públicos de desculpas por parte de jogadores do Colo-Colo. O sentimento era de vergonha e decepção com a performance vexatória da equipe, que agora precisa vencer os 2 jogos restantes para sonhar com uma vaga. Um dos principais jornais do país estampou em letras garrafais o termo humilhação no Brasil, destacando que a derrota foi uma das piores da história recente do clube. O técnico Jorge Almiron também virou alvo de cobranças e críticas pesadas, com alguns já pedindo sua saída. Enquanto isso, em solo brasileiro, o clima era outro. A vitória trouxe um alívio e uma injeção de ânimo para o Fortaleza, que não vencia desde o dia 29 de março. Foram 10 partidas sem triunfo, uma sequência que começava a preocupar, não apenas pelos resultados, mas pela queda de rendimento coletivo e individual. Contra o Colo-Colo, no entanto, tudo mudou. O time mostrou uma intensidade que não víamos há tempos. Jogadas ensaiadas bem executadas, ultrapassagens precisas, finalizações certeiras, marcação firme e, acima de tudo, uma postura coletiva que impressionou. Alguns torcedores chegaram a dizer nas redes sociais que essa foi uma das melhores apresentações do time nos últimos 4 anos. E dentro desse contexto, vale destacar algumas atuações individuais. Um zagueiro formado na base vem chamando a atenção rodada após rodada. Seguro, com excelente leitura de jogo, antecipações precisas e uma postura de líder, ele vem se consolidando como titular absoluto. Já se fala até em renovação de contrato por um período mais longo, tamanho o potencial e o impacto que ele vem tendo dentro de campo. Outro nome que merece elogios é o atacante, que foi mais participativo e direto nas jogadas, criando boas oportunidades e incomodando a defesa adversária. Além disso, um jogador que há pouco tempo chegou ao clube teve uma atuação de gala, talvez a sua melhor com a camisa tricolor. O resultado também teve um peso importante na classificação do grupo. Com a vitória do Racing sobre o Bucaramanga, o cenário ficou ainda mais interessante para o Fortaleza. Basta vencer o time colombiano na próxima terça-feira, na Arena Castelão, para garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores com uma rodada de antecedência. Caso isso aconteça, a última rodada servirá para decidir quem avança em primeiro. Um empate contra o Bucaramanga deixaria tudo em aberto para a rodada final, e uma derrota complicaria as coisas, já que o Fortaleza poderia cair para a 3ª posição. Por isso, o jogo da próxima semana é tratado como uma verdadeira final. É vencer e carimbar o passaporte para a próxima fase. E antes desse confronto decisivo, o Leão tem mais um desafio importante pelo Campeonato Brasileiro.
No sábado, o time enfrenta o Juventude no PV às 4 da tarde em um duelo direto para escapar da zona de rebaixamento. Uma vitória, mesmo que apertada, é crucial para mudar o cenário no torneio nacional. Vencendo, o Fortaleza ultrapassa o próprio Juventude e sai do Z4, o que daria ainda mais moral para o embate de terça. A torcida está sendo convocada a comparecer em peso e empurrar o time nos dois compromissos, pois são jogos que podem marcar uma virada de chave na temporada. Voltando ao jogo da Libertadores, outro ponto de destaque foi o retorno do zagueiro Emanuel Brecht. Após mais de 40 dias afastado por lesão, ele voltou a ser relacionado e esteve no banco de reservas. A expectativa é que, aos poucos, ele vá ganhando minutos, especialmente no Brasileirão, para retomar o ritmo de jogo e voltar a ser uma peça importante no elenco. O treinador terá agora a missão de equilibrar bem o rodízio entre as competições, já que outros zagueiros também vêm se destacando. O momento é de fortalecimento do grupo e de aproveitamento das boas fases individuais. A imprensa internacional, especialmente a chilena, segue repercutindo o resultado. Manchetes falam em fracasso, vexame e noite para esquecer. Um jogador do Newell's Colo-Colo chegou a pedir desculpas aos torcedores publicamente, reconhecendo que a atuação foi vergonhosa. O capitão da equipe afirmou que a derrota foi dolorosa e que o time precisa mudar sua postura urgentemente. Em outro veículo, o destaque foi para a pior exibição do time desde a chegada do atual treinador. Segundo a análise, o Colo-Colo mostrou-se totalmente desorganizado, com falhas na defesa e pouca criatividade no ataque, sendo completamente dominado pelo Fortaleza. O treinador do time tricolor, por sua vez, falou sobre a importância do jogo, especialmente por ter sido sua 300ª partida no comando da equipe. Ele exaltou o desempenho coletivo, elogiou a intensidade no primeiro tempo e destacou que a equipe conseguiu neutralizar os principais jogadores do adversário, impondo seu ritmo e criando oportunidades claras. Disse que marcar 4 gols em uma partida internacional desse nível é sempre algo que merece ser celebrado e que esse tipo de performance deve servir de modelo para os próximos compromissos da equipe. Com tudo isso, o clima dentro do clube mudou. O torcedor voltou a sorrir, o ambiente ficou mais leve e a confiança retornou. O Fortaleza não só venceu, como convenceu. E o mais importante, mostrou que tem força para brigar por coisas grandes nesta Libertadores. A goleada sobre um gigante como o Colo-Colo não é algo comum e isso precisa ser valorizado. A expectativa agora é que esse embalo se mantenha, especialmente nos 2 próximos jogos em casa, onde a presença da torcida pode fazer toda a diferença. O Castelão promete estar lotado novamente, com a massa empurrando o Leão rumo à classificação. Premiação recebida pela vitória também não passou despercebida. Estima-se que o clube tenha embolsado cerca de R$1.700.000 apenas por esse resultado. Um alívio para os cofres e um incentivo a mais para manter o alto nível nas próximas partidas. Afinal, cada ponto conquistado na Libertadores tem um peso financeiro importante, além do prestígio e da visibilidade internacional. Essa vitória do Fortaleza resgata o que há de melhor no futebol: paixão, entrega, estratégia e emoção. Foi um verdadeiro espetáculo, dentro e fora de campo. Um jogo para entrar na história do clube e da própria Libertadores. Agora é foco total nos próximos desafios. Tem Brasileirão no sábado, Libertadores na terça e uma temporada inteira pela frente que promete fortes emoções. E se o primeiro tempo diante do Colo-Colo já foi digno de empolgação, a expectativa agora gira em torno do que vem pela frente. O Fortaleza reencontrou sua melhor versão num momento decisivo da temporada. E o reflexo dessa atuação começa a se espalhar não só entre os torcedores, mas também nos bastidores do futebol sul-americano. A atuação do Leão repercutiu além das fronteiras do Brasil. A crítica especializada passou a encarar o clube como uma das forças emergentes da competição, e isso pesa. Pesa porque muda a forma como os adversários se preparam e também eleva o moral de um elenco que vinha de semanas difíceis, acumulando empates e derrotas que minaram a confiança coletiva. O técnico, que completou a marca expressiva de 300
Jogos à frente do time, demonstrou maturidade e leitura de jogo ao promover ajustes finos que fizeram toda a diferença. O Fortaleza adotou uma postura proativa desde o início, não se intimidou com o peso da partida e foi premiado por isso. A entrega em campo era visível. Cada dividida, cada recuperação de bola, cada avanço em velocidade mostrava um time que sabia exatamente o que queria. E quando isso acontece em sintonia com a torcida, o efeito é devastador. O adversário se perde, o Castelão pulsa, e o resultado é esse: 4-0 sem discussão. O trunfo agora está em manter o nível. Não adianta fazer uma atuação de gala e relaxar na sequência. É justamente aí que mora o desafio. O elenco sabe disso. Os jogadores nas entrevistas pós-jogo deixaram claro que a vitória não pode mascarar os problemas que ainda existem. Há um campeonato brasileiro a ser encarado com seriedade e uma vaga nas oitavas da Libertadores que precisa ser confirmada com outra vitória diante do Atlético Bucaramanga. E não vai ser fácil. Os colombianos ainda sonham com a classificação, vêm pressionados e sabem que um tropeço pode ser o fim da linha. A expectativa é de mais um jogo duro, mas o Fortaleza mostrou que em casa é muito forte. Dentro de campo, algumas peças seguem sendo fundamentais. O goleiro, mesmo pouco exigido, mostrou segurança quando foi chamado. A zaga tem se mostrado cada vez mais entrosada, especialmente com a ascensão do jovem defensor da base, que vem jogando como um veterano. No meio, a movimentação sem bola fez toda a diferença, permitindo que os atacantes tivessem liberdade para infiltrar. E no ataque, a confiança parece ter voltado. Jogadores que estavam sendo criticados reencontraram o caminho do gol e voltaram a ser decisivos. Isso é crucial, porque ninguém vence uma competição como a Libertadores sem atacantes confiantes e decisivos. A comissão técnica também merece aplausos. A forma como o time se comportou, tanto taticamente quanto emocionalmente, mostra que há um trabalho sério por trás. Os erros das partidas anteriores foram corrigidos, o posicionamento defensivo foi ajustado e o time soube dosar intensidade e inteligência. A partida não foi apenas sobre vencer, foi sobre como vencer, e essa diferença faz toda a diferença em torneios desse nível. O torcedor percebeu isso. As arquibancadas refletiam a satisfação de quem viu não só o resultado, mas o desempenho, que encantou. E não dá para ignorar o impacto simbólico dessa vitória. Derrotar um clube tradicional como o Colo-Colo, campeão da Libertadores e referência no continente, tem um peso histórico. O Fortaleza se posiciona como um time respeitado, que não está na competição apenas para participar, mas para competir em alto nível. As comparações com outros grandes momentos da história do clube são inevitáveis, mas o contexto atual dá ainda mais brilho a esse feito. Não se trata apenas de repetir um placar como aquele 4-0 sobre o Deportivo Maldonado em 2003. Trata-se de dominar um adversário de peso, num grupo complicado, em um momento onde se cobrava a resposta. Por tudo isso, o jogo de terça-feira que vem já é tratado como final. O Castelão deve novamente receber um grande público. Os ingressos devem esgotar rapidamente e a atmosfera promete ser de decisão. A ideia é repetir o ambiente hostil para o adversário e caloroso para o elenco tricolor. E se o time repetir o desempenho da última partida, a classificação estará bem encaminhada. Mas é preciso lembrar, a Libertadores não perdoa deslizes. Cada jogo tem um peso imenso e os detalhes costumam decidir os rumos da competição. É foco total, zero soberba e entrega máxima. Nos bastidores, a diretoria também trabalha. A premiação conquistada com a vitória foi expressiva e há uma movimentação nos bastidores para utilizar parte desse valor na manutenção de peças importantes. A renovação do contrato do jovem zagueiro, por exemplo, já é discutida. Além disso, reforços podem pintar no meio do ano e a comissão técnica já tem um plano de observação em andamento. O Fortaleza começa a agir como clube grande, com planejamento, visão de futuro e valorização da base. Esse é o caminho. O torcedor mais atento percebe que há algo diferente neste momento. Não é apenas sobre vencer jogos, mas sobre consolidar uma identidade. O Fortaleza de hoje sabe como quer jogar, sabe onde quer chegar e começa a conquistar respeito dentro e fora do país.
A imprensa internacional, que antes tratava o clube com certo desdém, agora se rende. Os termos usados nos jornais chilenos mostram isso. Elogiaram a organização, criticaram duramente o Colo-Colo e reconheceram que foram superados por um adversário superior em todos os aspectos. Não foi sorte, não foi acaso, foi mérito, foi futebol bem jogado. O que se espera agora é que esse nível vire o padrão, porque o torcedor já provou que vai junto. Em casa, fora, no Brasileiro, na Libertadores, o que vier, o Leão vai encarar, e com esse espírito dá pra sonhar. Não é exagero. Basta repetir o que foi feito. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Fortaleza vive uma fase de grande sucesso no cenário nacional, com desempenhos que emocionam a torcida e elevam o time à elite do futebol brasileiro. Contudo, nos bastidores do clube, um rumor tem circulado com força nos últimos dias: o possível afastamento do técnico Juan Pablo Vojvoda da equipe. A notícia, que pegou os torcedores de surpresa, gerou uma onda de especulações sobre o futuro do treinador e as consequências de uma possível saída. Juan Pablo Vojvoda chegou ao Fortaleza em 2021 e desde então tem sido uma peça fundamental no crescimento da equipe. Sob sua batuta, o time conquistou vitórias importantes e se tornou uma das forças do futebol nordestino e do Brasil. A solidez tática, a organização defensiva e o aproveitamento dos jovens talentos foram características que marcaram o trabalho de Vojvoda. Em suas 2 temporadas à frente do time, o técnico argentino conquistou a confiança de torcedores, jogadores e dirigentes e consolidou o Fortaleza como um time de alto nível. Entretanto, a possibilidade de sua saída ganhou força após uma série de rumores que começaram a surgir em meados de abril. Fontes internas do clube indicam que o treinador estaria insatisfeito com algumas questões extra-campo, incluindo divergências com a diretoria sobre o planejamento do time para a próxima temporada. Além disso, a pressão por resultados pode ter gerado um desgaste na relação entre Vojvoda e a gestão do clube, o que alimenta ainda mais o cenário de incerteza. O nome de Vojvoda foi vinculado a clubes grandes do futebol brasileiro, como o Palmeiras e até mesmo o Atlético Mineiro, que buscam por um novo comandante. A especulação de que o treinador poderia ser atraído por desafios maiores em times com mais recursos financeiros fez com que os torcedores ficassem apreensivos. A falta de um pronunciamento oficial sobre a situação de Vojvoda apenas intensificou os boatos e aumentou a ansiedade da torcida do Fortaleza, que, apesar de ter total confiança no treinador, não esconde o medo de perder o comandante. Outro lado, a diretoria do Fortaleza tem tentado lidar com o assunto de forma cuidadosa. Em entrevistas recentes, dirigentes afirmaram que ainda não há qualquer negociação avançada e que o foco segue sendo o desempenho da equipe nas competições em curso. A postura cautelosa da direção, que preferiu não se pronunciar oficialmente sobre a situação, reflete a busca por manter o ambiente de tranquilidade dentro do vestiário, para que o time continue focado no restante da temporada. A possibilidade de Vojvoda deixar o Fortaleza não pode ser descartada, mas também não está consumada. Há, no entanto, um grande desejo por parte dos torcedores e do próprio elenco de que o treinador permaneça. A conexão criada entre Vojvoda e a torcida é inegável, e a admiração mútua só cresce a cada vitória e a cada desafio superado. Mesmo com os rumores que rondam sua saída, o treinador continua sendo uma peça essencial para o sucesso do Fortaleza. O que parece certo, no entanto, é que o futuro de Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza está em uma fase de indefinição. As próximas semanas prometem ser cruciais para definir se o treinador permanecerá no clube ou se seguirá novos rumos na sua carreira. Enquanto isso, a torcida do Fortaleza segue atenta, esperando por notícias oficiais que coloquem um ponto final neste imbróglio. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!